Achou 2 Samuel aí? Quem achou? Deixa guardado aí, deixa eu só fazer uma formação de pensamento. Você vai para 1 Reis. Abre aí. Vamos estudar esses dois aí. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quem acredita que o Espírito de Deus está aqui? Quem acredita que nós podemos viver algo novo hoje, nessa reunião? Quem está precisando de um trabalhar de Deus com muita urgência? Levanta a mão para me ver. Então fica com essa mão levantada. Pai, o Senhor disse: clama a mim que eu te responderei. Sem a tua presença aqui, nada disso faz sentido. Mas nós podemos clamar porque o seu Filho morreu por nós. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos ver o teu agir na nossa vida. O justo viverá da fé. Nós não queremos sentir, nós queremos viver. Porque a fé e os sentidos não tem nada a ver. A gente não quer um arrepio, a gente não quer uma sensação, a gente quer viver um agir sobrenatural do Senhor nessa noite. Então, Pai, a partir desse momento, entregamos a Ti nossas vidas, entregamos a Ti o nosso coração, entregamos a Ti a nossa fé. E nós não sabemos o que vamos fazer, não há força em nós para resolver os BO que a gente enfrenta, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Fala conosco e toca em nós de maneira inigualável, de uma maneira que nós venhamos sair desse lugar diferente, porque tem gente aqui que precisa. Ela tem orado, ela tem pedido: fala comigo, eu quero ouvir o Senhor. Então que eu não venha transmitir apenas um conhecimento, mas que eu venha transmitir uma verdade presente para libertar essas pessoas nessa noite daquilo que as aprisiona. Em nome de Jesus Cristo, amém. 1 Reis capítulo 19, versículo 15. Vamos até o 18. E o Senhor disse: gostei dessa luz, hein, cara? Deixou o negócio aqui iluminado, hein, mano? É que eu estou precisando de óculos, você não está entendendo? Vamos lá. E o Senhor disse a Elias: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta no seu lugar. Então Elias recebe 3 ordens: unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge o profeta Eliseu no teu lugar. Não foi isso, sim ou não? Para quê? Por quê? Toda vez que você vê isso na Bíblia, você pergunta. Você tem cérebro, Deus espera que você use. Olha o versículo 17. Há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matá-lo-á. Olha para mim. Você consegue fugir de algumas espadas, mas não consegue fugir da espada de um profeta. Acho que você não entendeu. Vou tentar explicar para você. Da espada de um rei, de uma pessoa que é autoridade nesse mundo aí afora, a gente consegue escapar, dar um jeitinho. Não dizem que o brasileiro tem jeito para tudo? Não tem a cultura que deixa tudo para a última hora? Da espada de um rei você consegue, mas da espada de um profeta você não consegue. Porque Davi, ele foge da espada de Saul. Saul não lançava lança? Não pegava lança, não jogava? Sim ou não?
Quantas e quantas vezes não tentou matar Davi com a lança, sim ou não? Conseguiu? Não. Então ele escapou da espada de um rei, mas ele não escapa da espada de um profeta. Porque quando ele pega, vai para o palácio, eu já fui lá e vou declarar que você vai em nome de Jesus lá em Israel, você vai para Israel. Levanta sua mão e diga assim: eu vou para Israel, porque o Senhor vai me levar para Israel. Amém? Você vai lá, você vai ver, eu fui do lugar aonde, eu passei na porta, do lugar aonde Davi estava, aonde Betseba estava tomando banho. E era um lugar assim, meio que privilegiado. E ela fez meio que de propósito. E ele vai e pega ela. Pega ou não pega? Muitas pessoas condenam ele dizendo assim: ele cometeu um adultério, ele morreu por causa do adultério. Não. Para Deus foi mais pesado, teve mais peso ele matar o cara do que ter deitado com a mulher do cara. Porque hoje a teologia vai dizer para nós: ele cometeu um adultério. Tudo bem, mas quando o rei foi levantado, o rei, que o povo queria um rei, não foi Deus que quis. O estatuto dizia, você pode olhar nas palavras de Samuel, quando Samuel vai ungir Saul: para que vocês querem um rei? Deus é o próprio rei, Deus julga. Não, a gente quer o rei, todo mundo tem rei, a gente quer um rei. O Samuel falou assim: então tá bom, ele vai ter direito a pegar as suas mulheres e as suas filhas. O que o povo falou? Amém. Então, na teoria, Davi não cometeu um erro quando ele deitou com Betseba. Na prática, sim, tem coisa que é moral. Mas o pecado mais grave foi ter matado o cara. Porque quando ele fica sabendo que engravidou a mulher, para abafar o caso, o que ele faz? Ele faz a mulher deitar com o cara, e o cara não vai deitar. Quem já leu isso na Bíblia? É Urias, né? E Urias não vai deitar com a Betseba. E ele tenta de todas as formas e não deita. O que acontece? Ele manda Urias para uma guerra, e na crocodilagem mata Urias. Para abafar o caso, aí ele vem como o salvador da pátria e fala: olha, vou cuidar dessa mulher que está grávida do falecido, e ela vai gerar um filho, vai ou não vai? Aí entra onde eu quero passar para você. Vai lá, Samuel, estava em Samuel aí? Samuel capítulo 12. Quem achou, fala amém, amém, aleluia. Vamos ler o versículo 15, gente, vamos? Então Natã foi para a sua casa. Deixa eu só explicar aqui para a gente não ler todo o texto. Natã chegou lá e falou assim: rei, quase um ano depois, por que Deus demorou tanto para falar? Por que, Caio? Porque Deus não lança pérolas aos porcos. Davi estava tão enfeitiçado pelo pecado, porque aquela mulher era tão bonita, ela era tão atraente, que o profeta ia falar, ia entrar no ouvido e ia sair no outro. Então Deus faz o quê? Deus não fala, deixa a pessoa lá, no pecado. Aí, o que vai acontecer? Davi vai passar o tempo, vai pegar a Betseba está quase ganhando o neném. Quase ganhando neném, quer dizer, já passou quase um ano. Não adiantava o profeta falar, não adiantava Deus falar, ele não ia ouvir, ele estava enfeitiçado. O que acontece? O Natã cria uma ideia: rei, preciso te contar um caso aí. Que caso? Tem aqui na nossa nação de Israel um cara que tem muitas ovelhas, muitas. Só que a casa dele, a fazenda dele, divide cerca com um cara muito pobre, que só tem uma ovelhinha. Essa ovelhinha dele come no prato dele, bebe no copo dele e dorme na cama dele. Ele só tem a ovelha só tem ele. Aí um viajante chegou nesse fazendeiro que tem trocentas ovelhas. Em vez de ele pegar uma das ovelhas para matar e dar para o cara comer, o cara vai, aproveita que o cara não está vendo, pula a cerca, pega a ovelha do cara, mata e dá para o cara comer, Davi. Esse cara merece o quê, Davi? Davi ficou bravo demais. Davi falou assim: esse cara merece morrer. O que ele disse?
Mas o Natan vai falar assim: mas tu não morrerás. Natan livra ele dessa sentença. Mas ele falou assim: esse cara tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Aí o profeta aponta o dedo na cara dele e fala: você é esse cara. Você pensa que Deus não viu o que você fez, não, Davi? Você tinha tanta mulher que você tem 10 mulheres. Você tem 10 mulheres. Você tinha que pular a seca, pegar do vizinho e pior, engravidou uma mulher, mata o cara na crocodilagem. Detalhe, esse cara é leal a você. Esse cara é um soldado seu. Esse cara é um amigo seu. O cara está vivendo para te ajudar, poxa. Como é que você faz essa sacanagem, Davi? Quem entendeu, diga amém, irmão. Aí o profeta fala o seguinte, ó: você não vai morrer, mas vai ser vítima das suas próprias palavras. Ele não falou que tinha que devolver 4? Ele teve 4 filhos mortos. 4 filhos assassinados. A criança, aí o profeta fala assim: essa criança que ela está gerando, essa criança, ela não vai sobreviver. Porque agora eu me recordo do texto. A criança tinha nascido, só que ela nasceu doente. E o Davi começa a orar, começa a jejuar. Ele começa a buscar a Deus, para que Deus cure a criança, porque Davi viveu muitas coisas poderosas. E ele começou a orar. Aí naquele momento de quebrantamento, de jejum, de coração aberto para Deus, foi a hora que Natan foi lá e deu a bolacha no pé da orelha dele. Quem entendeu até aqui, fala amém. Agora a gente vai pegar aqui vamos caminhar no texto, que eu quero te mostrar algumas coisas. Vamos lá. Vamos fazer uma pregação expositiva agora. Vamos ler o versículo 15 até o 25, tá? Vamos lá. Então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi. Viu que a Bíblia fala mulher de Urias? E adoeceu gravemente. E Davi buscou a Deus pela criança, jejuou, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele para levantar ele da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles, não bebeu. E sucedeu que no 7º dia a criança morreu. E temiam os seus servos de dizer a Davi que a criança era morta, porque dizia: eis que, sendo a criança ainda viva, falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Porque mais ainda se afligiria. Então, quando eles souberam que a criança morreu, não quiseram falar com Davi. Falou: se falar, o cara já está com depressão, aí que o cara vai querer morrer mesmo. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra. Não, versículo 20 não, né? Versículo 19, isso. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo. Entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: morta é a criança? E eles disseram: sim, rei, morta é a criança. Então Davi se levantou da terra, se lavou, ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para casa, pediu pão, puseram-lhe pão, ele comeu, e disseram os seus servos: que é isto que ele faz? Pela criança viva, jejuava, chorava. Porém, depois que morreu a criança, o cara se levanta e começa a comer pão. Disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe Deus se compadece de mim e viverá a criança. Porém agora ela é morta. Por que jejuarias eu? Porque eu faria ela voltar? Não, porém eu irei até ela, e não ela até mim. Então consolou Davi a Betseba, a sua mulher, e entrou a ela, e deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Salomão.
E o Senhor o quê? O Senhor o quê? Presta atenção no 25. Aqui está a minha mensagem. E enviou pela mão do profeta. E o profeta chamou de Gededias, por amor do Senhor. Ou seja, Natan, apresenta a criança. E o Natan falou assim: como é que você chamou? Salomão. Ele vai se chamar Gededias. Diga Gededias. Aqui tem muitas coisas, irmãos, que Deus me deu. E quando Deus me dá, eu crio o hábito de sempre anotar, né? Porque eu aprendi com um pastor que quando você anota, você guarda. Então toda vez que Deus falar com você, tem um caderno de esboço. Quem tem um caderno de esboço? Tem um caderno, anota na sua própria Bíblia, anota no caderno. Porque o que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês é que Deus vai fazer isso na sua vida. Isso o que, pastor? Recomeçar algo que você parou. Você não deveria ter vindo nessa igreja, irmão, hoje. Hoje não. Porque você é alvo da palavra de Deus. Você foge da espada de um rei, mas não foge da espada de um profeta. E tem pessoas aqui me ouvindo que já conseguiu fugir, se escapar de muitas coisas. Mas do mesmo jeito que Davi foi alvo da espada daquele profeta, Deus está pegando você hoje através do meu ministério. E se eu estou sendo o instrumento de Deus, você vai entender hoje através dessa mensagem que Ele vai recomeçar algo que você parou. Vai fazer de novo, mas do jeito dele. Porque eu estou pregando para pessoas que já teve algum sucesso, algum reconhecimento, algum respeito. Algumas pessoas que admiraram você, que aplaudiram você, que reconhece a unção de liderança que você carrega. E hoje você não faz mais isso que você fez. Você não brilha como você brilhou um dia. E você sabe que você não ora como você orou um dia. Você não tem metade, escuta, metade da paixão que você já carregou no seu coração pelo reino. Ainda que a sua luz fosse menor do que você tem hoje. Mas o que o Espírito falou para mim, assim diz o Senhor: tudo que você chegou a fazer um dia foi na sua própria capacidade, foi na sua própria força. Porque quando eu faço algo, a paixão, o desejo de adorar vem dele, a vontade de fazer vem dele, o desejo de fazer vem dele, o desejo de orar, o desejo de acreditar, o desejo de se esforçar, se dedicar, vem dele, mas é na sua força. E quando as coisas vão na sua força, uma hora as suas forças acabam. Eu estava falando com o Carlinhos hoje, que quando a pessoa nada, quando ela cansa, ela tem que boiar, senão ela morre afogada. O Lucas não ia morrer afogado? Não ia, Deise? Na sua frente, na frente dos seus filhos? Por quê, Deise? Ele sabe nadar, não sabe? É porque ele cansou, ele foi na força dele. Depois, o cara lá, ele não ia conseguir sair lá com vida. O cara chegou com jet ski, pegou ele e trouxe, sim ou não? Ele só saiu de lá na força daquele jet ski. Você consegue entender ou não? Por que eu estou pregando para pessoas que um dia já foi linha de frente, já fez mais do que fez? Porque, irmão, não me diga que você não tem um ministério. Por favor, para de se enganar.
Não me diga que você tem um chamado. Não me diga que Deus mandou você sentar aí para não fazer nada. Não entra essa, isso não entra na minha cabeça. Não adianta você discutir isso comigo, que não vai entrar. Porque você não tem um propósito porque você nasceu. Você só nasceu porque Deus tem um propósito. E o propósito precisa ser cumprido através de você. Deu para entender? Põe isso dentro do seu coração. Então não fala para mim que você não tem um ministério. Então, se um dia, eu estou pregando hoje para alguém que um dia já foi muito apaixonado e hoje não é metade do que foi, por que eu parei? Porque você fez na sua força. Responde para mim, por favor. O filho que Davi teve com essa mulher, foi Deus que deu? Foi na força de Deus? Era para ter acontecido aquele relacionamento entre os dois? Não era. Não foi Deus que deu. E acabou parando. A gente está falando de um cara que está orando, que está jejuando, que está fazendo tal. Mas olha o cara aqui. Pastor, e por que eu parei? Ah, pastor, teve uma pessoa que chegou para mim: pastor, já fui um dia muito usado, mas aí o diabo me deu uma rasteira. Eu não creio que o diabo te deu uma rasteira. Eu acredito que Deus chegou e fez assim no seu balão, ó. E deixou você vir a estaca zero e passar um tempo no anonimato, como Davi passou quase um ano sem orar a Deus, não que ele não orava, mas ele não tinha uma vida espiritual ativa. Ele não tinha, porque ele é como, né, não adianta, irmão, a gente sabe quando a gente coa um mosquito e engole um camelo. A gente sabe quando a gente está falando do cara, mas está sujo. É o sujo falando do mal lavado. Por isso que eu não vou perder meu tempo falando de pecado, irmão, porque eu também sou pecador. Ou você acha que eu sou melhor do que você? Eu tenho paixão, tenho sentimentos, tenho desejos, tenho vontades, sonho acordado, imagino coisas que não deveria. Sou tentado aonde todo mundo é tentado. Não tem diferença aqui não. Você acha que tem uma quarta pessoa da Trindade aqui em cima? Não tem não, irmão. Tem uma pessoa que tem uma baita de uma responsabilidade, que a todo momento tenta fugir dessa responsabilidade e não consegue ver uma porta de saída. Então eu acredito que o próprio Deus furou o nosso balão. Por que Deus fez isso, pastor? Hoje eu sou um pavio apagado. Porque é um tempo para tudo. Deus deixou Davi ter aquele ano sabático praticamente, só para Davi entender que era na força dele, que ele tinha feito muita coisa na capacidade dele. Só que assim diz o Senhor: tudo que você fez um dia foi na sua capacidade, por isso que você parou. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias. Quando é no Senhor, irmão, primeiro, você não cansa. Segundo, você tem muita paz. E só para terminar essa conversa, a vida não se conta como começa, se conta como termina. Por isso que eu prefiro estar num lugar onde há luto do que num lugar onde há um banquete. Porque eu entendo esse ponto de vista de Deus. Quem está me entendendo até aqui, fala amém. Então, o que pesa muito para Deus é essa questão de Davi ter matado Urias. Aí o versículo 6, 2 Samuel capítulo 6, abre aí. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 6, perdão. E pela cordeira ele dará quadruplicado. Quando Natã fala para Davi aquela história, o que Davi vai fazer? Davi vai falar assim: olha, esse cara tem que pagar 4 ovelhas no lugar da que ele pegou. E o que me chama a atenção é que Davi está declarando a própria sentença dele. Olha para mim, irmão. Ele não desejou isso aqui para o cara que matou a cordeira? Sim ou não? Tudo aquilo que você deseja para os outros vem para você, está vendo? Eu vou falar de novo. Tudo aquilo que você declara para os outros, que você deseja secretamente para os outros, vem sobre você. Porque Deus conhece a intenção que está por trás do coração. Tomara que quebre a cara. Tomara que não dê certo. Tomara que não avance. Porque a gente pode não falar, irmão, mas a gente sente, né? E não há nada. A Bíblia diz que Deus julgará os segredos do coração do homem no dia do tribunal de Cristo.
Então Davi está declarando algo aqui, que é ele que está sendo vítima. Ele deseja algo para o outro e volta para ele. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, olha o versículo 19. Quando eu li isso aqui me chamou atenção. Viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava o quê? Morta. Mas Davi estava orando para a criança ficar como? Viva? Olha para mim, irmão. Olha para mim. Posso falar? Como que você reage aos nãos de Deus? Quantas leis tem no Velho Testamento? 613. Você sabia que a maioria dela é não, não, não e não? Não faça, não vá, não coma, não olhe, não deseje, não, 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 não. Como? Porque ao longo da nossa vida, irmão, no discipulado, porque Deus está nos discipulando a cada momento, amém ou não? Como que você reage quando Deus fala não para você? Como você reage quando você perde um cargo na igreja? Como que você reage quando você recebe um não? As coisas não saem do jeito que você planejou. Se orou, Deus, é tão fácil, é só acontecer aquilo, é tão fácil, Deus. E aquilo que você está orando não acontece. Porque, irmão, em algum momento, nós vamos desejar muito uma coisa, nós vamos orar muito por isso, nós vamos jejuar muito por isso, está tudo certo, ó, eu sou rei, sabe, a nação está orando comigo, eu sou um homem que eu sou ungido, Deus me escolheu, eu sou o Davi, mano, eu matei o Golias, Deus é comigo, eu vou orar, eu vou jejuar, e vai dar certo, e não deu certo, mano. Tem coisa que você está crente que vai dar certo, afinal de contas, você já teve tantas vitórias, tantas experiências, mas deixa eu falar para você, a maioria das suas experiências foi com a instituição, não foi com Deus, foi com a igreja, foi com a instituição, foi com o CNPJ. Você só vai ter experiências com Deus quando você reagir de modo maduro aos não que Ele te dá. Você vai orar para Deus mudar ela e Deus nunca vai mudar. Você vai orar para Deus tirar ele, Deus nunca vai tirar do seu caminho. Você vai ter que lidar com ele com o resto da sua vida. Paulo orou 3 vezes ao Senhor, o cara foi ao terceiro céu. Mano, Jesus levou o cara e falou, vem cá, vou te mostrar uns negócios aqui, você não é para escrever não fala para ninguém, porque o João vai escrever o Apocalipse, mas olha isso aqui, ele viu coisa, falou, agora desce, não fala para ninguém. Aí esse cara vem aqui e fala assim, Senhor, 3 vezes, Senhor, eu oro por esse espinho na carne, esse espinho, Paulo, cala a boca, a minha graça te basta, chega, não fala mais sobre isso. Ele ouviu não, mano. E sabe qual é o nosso problema? Que quando a gente não consegue viver com o não de Deus, nós demonstramos imaturidade. E todas as vezes que a gente demonstra, cheia Davi, de modo que agrada a Deus, depois de um não. Porque tem não de Deus, irmão, que vai mudar a sua história. Você não pegou, eu vou falar de novo. Tem não de Deus que vai tirar você da zona de conforto, que vai transformar de modo radical a sua vida. O antes e o depois do não de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma vida totalmente diferente daquilo que você vivia até chegar ao não de Deus. Porque Deus, ele vai dando, né? Ele vai dando sim. Tem momento que parece que até a capa da Bíblia é fechada, Deus fala conosco. Mas tem momento que nem falar Ele vai falar, porque é um não e acabou. Só que o que me chama a atenção foi esse versículo que a gente vai ver aqui. Porque enquanto você caminhar com Deus, e se você tem um chamado, Deus vai discipular você. E como que Deus discipula a gente? Nos dando pessoas. Pessoas fáceis? Não, pessoas difíceis para lidar. Pessoas complicadas, pessoas que a gente queria colocar uma bomba dentro dela, explodir ela, para sumir até o DNA dela do mundo. Não tem algumas pessoas que a gente gostaria que ela explodisse, que Deus arrebatasse logo? Não tem algumas pessoas que olha assim e fala assim, Deus, prepara e leva. A minha oração para algumas pessoas é, Deus, prepara e leva.
Às vezes eu vou mais além, né? Eu falo pro irmão assim, irmão, vai no banheiro ali e não volta mais. Porque é melhor você não voltar mais do que você ficar falando da vida dos outros aí, ué. Eu já tenho tanta pessoa para falar mal de mim, vai você também? Então, às vezes, o seu não é em relação a um filho. Você está orando para Deus fazer, para Deus, né? E não o quê? A tua oração não foi respondida. O teu filho continua talvez pior, te causando preocupação. Aí você fica pensando, meu Deus, e a eternidade? Meu Deus, ele está perdendo um propósito. Meu Deus, a vida está passando. Meu Deus, é cada escolha que me deixa doido ou doida. Porque tem mãe que fica doida com o filho, com a filha, né? Hoje é assim, hoje você consegue controlar. Daqui a pouco, mãe, pai, fala aqui. E quando é num relacionamento? Que você ora, que você clama, que você busca, que você pede. Mas o relacionamento, Deus também não responde o que você tem orado. Estou orando por ele, pastor. Eu estou orando por ela. Eu estou orando, pastor, mas parece que Deus não quer saber da minha oração nessa área. Deus me responde em outra área, Deus me responde na outra área, mas nessa área parece que Deus não me responde, pastor. E quando é no seu ministério, que você está orando, você está pedindo uma direção, você está pedindo um esclarecimento, mas Deus não faz o que você quer. Eu acho que ninguém aqui ora mais para o crescimento dessa igreja do que eu. Eu acho que ninguém deseja tanto o crescimento dessa igreja quanto eu. Eu vou em outras igrejas, eu fui agora nessa igreja, irmão, mas desceu uma unção de profeta, irmão, que eu comecei a profetizar, o cara estava pregando e me chamou para frente do altar, aí eu ele de cabeça baixa assim, aí ele falou assim, olha, vai ter uns profetas aqui, vai ter uns pastores colocando a mão aqui, aí quando eu olhei assim, a fila dos caras tudo pequena, quando eu olhei a minha, estava lá no fundo da igreja, falei, valeu-me, nosso Senhor, nem na minha igreja tem tanta moral assim, ué. E fui só vi as pessoas orando, chorando, cara, a resposta, poxa pastor, a sua palavra valeu o culto todo. A gente ora para Deus abençoar os outros abençoados, mas a gente ora para Deus abençoar o nosso ministério, parece que Ele não vai. O que você tem orado para avançar e não tem avançado? O que você tem orado para melhorar e parece que está regredindo? Porque isso pode ter tudo a ver com o não. E às vezes é a sua empresa, é os seus negócios, é as suas finanças, é os seus planos. Porque a verdade é que se Deus não pôr a mão aí, intervir, encurtar o tempo, você vai passar a vida aí. Como que você reage aos não de Deus, irmão? Aí, eu estava lendo, como eu te falei, o versículo 20, gente do céu. Aí, 2 Samuel 12, 20. Então Davi, leia aí para mim, irmão. 2 Samuel 2, 20. 2 Samuel 12, 20. Como é que está na sua Bíblia? Então Davi... Vocês não têm Bíblia não, santo? O que está escrito aí, irmãos? Aí, Eduardo, glória a Deus. Vamos aplaudir Eduardo que teve coragem de soltar. Aleluia! Schneider! Se levantou, irmão. Olha para mim. Aqui que Deus falou comigo, Eduardo. Você precisa ser levantado ou não. Porque tem gente que quando Deus fala não, ele fica prostrado. Igual a criança, né? Já viu aquela criança? O pai fala não, aí se joga, não é? Se joga, faz barraco, não é? Chora, deixa o catarro descer, grita para todo mundo ouvir, não é? Quem já viu uma mãe e um pai falar não para o filho fazer um barraco? Quem já viu? Nossos filhos faziam isso, né? Se joga, e se, né? Eu só dava só um toque, ó. É melhor levantar, porque se eu for... Aí é o ogro, né? É o Shrek. Você está aí ou não? Tem pessoas que está parecendo uma... Olha para mim.
Tem pessoas que estão na birra, irmão, parecendo uma criança. Não vou mais, não quero mais. Você vai fazer vista grossa até quando, irmão? Você vai fingir que não é com você até quando? Porque ele recebeu um não, mas ele se levanta daquela palavra. Quem está me entendendo? Fala glória a Deus, irmão. Deus não se relaciona com as suas dores. Deus se relaciona com a sua fé. Você precisa ter essa maturidade. E aí no mesmo versículo, presta atenção que vai ter a palavra lavou-se. Olha que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos lava. A Bíblia diz assim, que a palavra habite abundantemente em vosso coração. Como que a palavra vai habitar no meu coração? Eu lendo ela, eu ouvindo nela, eu meditando nela. Não é naquela palavra que você quer, porque nem toda palavra, tem muita gente que departamentaliza a palavra que quer ouvir. Mas não é só da palavra que você quer ouvir, é aquela que você não se agrada também. Aquela que te confronta, aquela que tira da zona do conforto. Eu fiquei com isso essa semana toda, Pedro falando assim, inclusive eu dei essa palavra para o empresário lá em Navegantes. Pedro falou assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, eu estou com frio, estou com sono, eu estou bravo, tá? Eu estou nervoso, estou chateado, porque eu orei para pegar peixe. Nós somos judeus, nós praticamos aí os princípios da Torá. Nós vamos, todo Shabá nós vamos para a igreja, para a sinagoga. E eu orei, passei a noite toda, não peguei nada. Aí vem o Senhor agora, no momento em que eu estou cansado, que eu estou com sono, e eu estou bravo, e você me manda ir para o mar. Eu não quero ir não. Eu não quero ir não. Eu estou bravo, viu? Mas porque você manda eu vou. Viu que Pedro, ele precisou se lavar com a palavra de Deus. Ele precisou, não adianta você ouvir a palavra, você precisa deixar a palavra ser senhora das suas decisões. Quem está me entendendo, fala amém. Por exemplo, irmãos, Coca-Cola, eu falei para os voluntários aqui, Coca-Cola faz bem ou faz mal? Faz mal? Quem crê que a Coca-Cola faz mal? Quem aqui gosta e toma Coca-Cola? Se ela faz mal, a gente tem o conhecimento de que ela faz mal, por que a gente toma ela? Hein, Schneider? Sabe por que a gente toma? Porque nós não temos convicção que ela faz mal. Porque no dia que o médico falar assim, você é diabético, você precisa amputar uma perna, porque deu gregrena na sua perna, aí você vai ter convicção de que ela realmente faz mal. Qual a diferença do conhecimento para a convicção? É que as convicções, elas determinam a sua escolha. As convicções determinam os seus hábitos. E aí você vai começar a mudar os seus hábitos. Por quê? Porque você tem convicção de tal coisa. Então tem muita gente que não tem convicção de que Deus está falando. Ele tem conhecimento de que Deus está falando. Por isso que ele não obedece. Eu conheço. Você já conversou com uma pessoa desviada, por exemplo? Às vezes um morador de rua, às vezes um traficante, às vezes uma prostituta, alguém que está na profundeza do pecado. Ela vai falar, eu conheço, eu fui criada dentro da igreja, eu cantava, eu tocava, eu pregava, eu fazia isso. Sim ou não? Ela tem muito conhecimento, mas ela não tem convicção. As convicções, elas determinam nossos hábitos. Então tem gente que tem conhecimento que a fornicação, que a prostituição, que a infidelidade, que seja lá qual for o pecado, você tem conhecimento que isso faz mal, mas você só vai ter convicção quando você estiver numa situação que você não sai dali nunca mais. Porque quando a pessoa perde a perna, por causa da diabetes, ela tem convicção de que a Coca-Cola faz mal.
Mas enquanto nós tivermos as nossas pernas, a gente só tem o conhecimento. O problema é que quando a pessoa chega na convicção, muitas das vezes é irreversível a situação. Você vai ter que precisar chegar a uma situação que você precisa da convicção para obedecer uma direção. Porque o conhecimento não está adiantando. Quem me entende, fala amém. E depois de lavar, a Bíblia diz que ele vai ungir. Ou seja, a palavra ungir significa que ele voltou a fazer aquilo que ele fazia. Ele voltou a ser usado. Sabe que eu estudei essa semana também? Que a mesma raiz da palavra obedecer é a mesma usada para ouvir. Ou seja, para Deus, quando você ouve, você obedece. Por isso que quando ele vai começar um relacionamento com o povo de Israel, ele fala assim: ouve, ó Israel, não terás outro Deus além de mim. E no Novo Testamento diz: todo homem esteja pronto, táxi, preparado para ouvir. Qual o problema da gente não ouvir? Quem não se assenta para ouvir, não se levanta para falar. E às vezes a gente fica na unção do papagaio falando coisas. Deus falou comigo, Deus falou, Deus me dirigiu, Deus me deu. Eu vejo um monte de gente falando uma coisa. Não, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo. Por que Deus não fala o que você precisa ouvir? Porque é muito bom ser boca de Deus na vida dos outros. Por que a gente não deixa Deus ser boca na nossa vida? É tipo assim, ó: faça o que eu te falo, mas não faça o que eu te faço. Não faça o que eu falo, que eu faço. Então, às vezes, quando a gente vai saindo nas redes, em qualquer lugar, e começa a falar, e talvez você está falando algo que não foi Deus que falou para você, porque Deus não vai falar para você falar alguma coisa para alguém, enquanto você não obedeceu o que Ele falou para você mesmo. Então nós queremos ser muito, né? Deus fala comigo para me dar uma palavra para a pessoa. Deus fala comigo. E talvez você está falando na unção do papagaio coisa que não foi Deus que falou com você. Porque enquanto você não ouvir o que Deus falou com você, Ele não fala para você liberar para outro. Porque para Deus, irmão, é mais importante você do que os outros. Quando Adão deixou os 2 filhos para fazer ofertas a Deus, Caim e Abel fez oferta, sim ou não? Deus aceitou a oferta de quem? De quem? Do Abel. Deus rejeitou a oferta de quem? De Caim. Mas com quem que Deus falou? Deus falou com Caim. Por que Deus não falou com Abel? Porque Deus prefere gastar o tempo dele restaurando do que elogiando, irmão. Então Ele vai investir mais tempo restaurando do que investir mais tempo elogiando. Não adianta, se você está fazendo errado, não adianta esperar elogios de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito está falando aqui com você. Ele se ungiu. Ele voltou a fazer aquilo que ele sabia que tinha que ser feito. Ele se separou. Se ungiu, se separou. Oswaldo, eu estou vendo aqui, nesse palco aqui, é tipo um bule, sabe o bule? Mas desse jeito assim, transparente, com uma tampa cheia de azeite. Coloca em cima desse palco aqui, Oswaldo, prepara isso, porque nós vamos ungir enfermos através desse azeite. É algo transparente, é como se fosse um bule, sabe? Um bule de café? Transparente. É uma jarra transparente, mas ela é fechada em cima, não é aberta. Ela tem que ser fechada para não entrar mosca. Estou vendo isso aqui. E aí depois que se ungiu, o versículo 20 vai dizer que ele mudou de vestes, mudou de roupa. Mas ele não estava com roupa de pano de saco? Não estava? Porque aquela roupa ali é para as pessoas ter dó, ter misericórdia. É para as pessoas falar: olha como o rei está lá jejuando, como ele está chorando. Por isso que as pessoas chegaram e falaram assim: não vamos falar para ele, né? Porque você estava daquele jeito, a criança estava viva, mas se falar agora, coitado.
Então a primeira coisa que ele fez foi tirar de sobre ele aquela vestimenta, sabe, que está focado na derrota. Porque parece que tem gente que gosta de contar suas historinhas de mágoa, parece que gosta de ver pessoas aplaudindo a sua dor. Tem que mudar uma chave na sua cabeça, irmão. Tem que parar sabe, de usar essas roupas. Parece que você quer e gosta que as pessoas aplaudam. Olha que luta que ele está passando, né? Vamos orar por ele, vamos orar, vamos fazer o jejum. Vamos lá na casa dele. E aí, fulano? Ó, e aí? Nós vamos aí. Ah, para com isso, irmão. Para de ficar aplaudindo a dor das pessoas, a luta das pessoas. Você já percebeu que avião não tem retrovisor? E ele só decola no final da pista? Tem que parar com isso, irmão. Ele mudou de roupa. Ele poderia pegar aquela roupa. Imagina Davi, pegar aquela roupa, ir lá no caixão do filhinho dele. Todo mundo ia chorar com ele, não ia? Em vez de ir para o caixão chorar, ele nem foi, irmão. Ele entrou no templo. Ele não foi no velório, nem do filho dele. Sabe qual é a direção que Deus está te dando hoje? Tira a sua roupa de achar que você tem razão. Tira a sua roupa de ficar dividindo aí, puxando a corda de um lado, a pessoa está... Ela não vai ceder, você não se ligou? Quem dá mais é mais maduro, poxa. Não vou. Quando não pedir também não vou. Quem você pensa que você é, irmão? Aí por causa dos outros está atrasando aquilo que Deus deu para você? Impedindo Deus de fazer o que precisa ser feito? Por causa de um sentimento que você não consegue viver além dele? Estava vindo bem pra caramba, aí chegou aqui, pum, parou. Aí parou, pronto, sai do propósito. Não vou porque ela não fala, ele não vai, ele não me perdoa, ele não me deixou, ela fala de mim, ele fala mal, o outro não sei o quê. Para, tira essa roupa de sobre você. Eu atendi uma pessoa que ela falou assim: pastor, mas eu fui traída, ele deitou com outra. Falei: teu choro vai trazer ele não deitar com outra? Deitou, acabou, ué. O que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Não tem, irmão, presta atenção, ó, olha só, ó, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o tempo. Amém ou não? Quem almoçou hoje, levanta a mão para me ver. Tu lembra o que você comeu hoje? Tu lembra o que você comeu no almoço ontem? Se você perder um carro, roubaram um carro meu. Minha vida não parou por causa de um carro. Ano passado eu enterrei um tio meu. Não dá para voltar no... Se eu perdi alguma coisa, eu recupero. Mas volta no ontem para você ver. Você consegue? Eu queria ter a idade que esse menino tem hoje, irmão. Eu queria ter a idade. Aí esses meninos ficam o dia inteiro jogando fora no Minecraft. Troca de roupa, irmão. Troca de roupa. Usa uma roupa de adorador. Davi trocou de roupa, pegou uma roupa, foi lá na igreja, não tinha culto, não tinha reunião, mas ele foi lá e ele adorou o Senhor. Quem pegou, diga amém. E Deus olhando esse cara fazer isso, cara. Aí o versículo 24, vou terminar que a irmã já dormiu ali, não sei nem que hora que é. Calma, irmã, que eu nem pedi oferta ainda, viu? Versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Salomão. Leia o final do versículo, por favor. Por que Deus amou Salomão e não amou ela? Se é... Olha para mim, por que Deus usou... Olha para mim, por que Deus amou Salomão, mas não amou aquela criança? Como é que é o nome da filha, a mulher do Douglas aí? Sabrina?
Um dia, eu não sei como é seu nome, filha. Um dia eu vou saber, não deu nem para ouvir direito. Samira? Samira? Sabe por que Deus amou Salomão, filha? Porque Salomão foi feito com Deus. Deus não amou aquela criança porque não foi feito com ele. Deus ama tudo que a gente faz com ele. O que você faz na sua força não é Deus. Boa noite, Lucas. Tudo bem, filho? Aleluia, que alguém paga as contas, né? Fazer, trabalhando, bichinho. Olha para mim. Olha para mim. Assim diz o Senhor. Começa a fazer, porque Deus vai amar o que você vai fazer com ele de novo. Porque quando ele estava deitado com Betseba, Deus amou. Por que Deus amou? Porque foi do jeito dele, na força dele, não na força de Davi. Tudo que você fez ficou para trás. Se foi certo, se foi errado, ficou para trás. É um tempo de recomeço, é um ano de mudança. E esse ano vai ser o ano mais incrível que você já viveu em toda a sua vida. Esse é o ano que eu profetizo, que aquilo que morreu nas suas mãos, nos seus braços, aquilo que você parou, que não, você tentou fazer do seu jeito, Deus fará de novo do jeito dele. Você entende disso? Você entende isso? Diga glórias a Deus.